que parece que as compras do Michael Saylor e dos grandes institucionais não impactam o preço do Bitcoin? Essa é uma dúvida que eu sei que muitos de vocês têm. Essa pergunta sempre é feita nos comentários. Essa aqui foi no vídeo passado. Agora me explica por que, com esses números, com os países e grandes empresas comprando desesperadamente, como o Bitcoin continua empacado em 100 mil e às vezes consegue cair. Então, existe esse sentimento generalizado que, inclusive, levanta especulações sobre o que a gente chama de paper Bitcoin, ou seja, da possível negociação de Bitcoins que nem existem, que falsos. Então, existem todas as especulações devido ao sentimento geral de que nós temos todos os dias notícias de novas compras institucionais, mas o preço parece que não tem nenhum efeito. No vídeo de hoje a gente vai abordar esse tema para que vocês entendam de fato como funciona a compra de um grande player. A gente vai passar pelas estratégias que essas grandes empresas utilizam para comprar milhões, às vezes bilhões de dólares em Bitcoin sem que o preço sofra grande movimentação. Então, o vídeo de hoje ele vai ser super interessante, mas vai ter alguns conceitos que talvez vocês não conheçam. Eu vou explicar cada um deles passo a passo. Eu espero que depois desses vídeos vocês consigam entender um pouquinho sobre por que Saylor, grandes empresas, compram Bitcoin, mas parece que o preço não se movimenta, tá certo? Então, antes, a primeira coisa que eu vou fazer para vocês é ler uma frasezinha que a própria Coinbase explica como funciona a compra e a gente vai passando passo a passo pelos conceitos, tá certo? Então aqui é um documento da própria Coinbase falando sobre o processo de negociação, mas a gente precisa traduzir os conceitos que estão aqui. Então, nesse documento, né, basicamente a Coinbase diz que a empresa, né, foi selecionada como o principal agente ali, parceiro, para executar as transações da MicroStrategy. E aí eles dizem, usando a agência OTC da Coinbase, vou explicar o que é OTC, e um conjunto de rotas e ferramentas de trade algorítmico, a Coinbase tem a possibilidade de ajudar a MicroStrategy a adquirir a posição desejada, sem que isso acarrete impactos do mercado enquanto eles conseguem bater o VWAP do mercado nesse processo, tá? E essa siglazinha aqui significa preço médio ponderado por volume. Então, provavelmente você não entendeu absolutamente nada dessa frase, mas eles estão dizendo, através do OTC da Coinbase e de um conjunto de ferramentas, a Coinbase consegue prover a quantidade de bitcoins que a MicroStrategy quer sem impactar o mercado e conseguindo ainda bater o preço médio ponderado por volume. Então a gente vai passar por cada um desses conceitos para que vocês entendam de uma vez por todas como os maiores players, os big boys do mercado compram Bitcoin, que não tem absolutamente nada a ver com como as sardinhas compram, tá certo? Então, vamos passar aqui primeiro por um conceito que talvez alguns de vocês conheçam, mas só para nivelar todo mundo aqui, tá? Que é o conceito de market makers e OTC. Caso vocês não conheçam, vocês precisam entender esses dois conceitos para começar a entender como que grandes players compram Bitcoin. Market makers, de forma muito simples, tá? São empresas ou indivíduos que atuam em ambos os lados da operação, comprando e vendendo para assegurar que haja ordens e liquidez para os negociantes. Então, eles são responsáveis por fazer o book, por fornecer liquidez e profundidade, né? Então, basicamente, pensem assim: vocês lançaram um token hoje. E aí vocês querem que as pessoas comprem. Mas no dia zero, por exemplo, não tem ninguém. Então, a pessoa, mesmo se alguém quiser comprar, não vai ter ninguém vendendo. Então, existem esses market makers que, no geral, nesse momento, são grandes empresas especializadas em colocar ordens e criar um book para que as pessoas possam fazer as suas negociações. E dentro ali tem as ordens de pessoas físicas, mas também tem os market makers, tá? Então, existem essas empresas que são responsáveis especificamente por criar mercado, tá certo? E aí, existe também esse segundo conceito, que é o conceito de OTC, Over the Counter, tá? Que a gente chama de mercado de balcão, a negociação do balcão, que são a negociação dos títulos
que acontecem diretamente entre as partes, sem passar por um book, tá? Sem passar por isso aqui, né? Sabe quando vocês abrem ali a exchange, né? E tem todas as ordenzinhas ali de compra e de venda? Sem passar por isso aqui. Né? Então, basicamente, imaginem que o seller quer comprar 10 mil bitcoins, mas ele não quer que as pessoas saibam a posição dele, e ele, obviamente, nem vai poder comprar isso nas exchanges. Já vou mostrar por quê. E o ponto principal, na verdade, né, aqui, que ele não pode comprar tudo isso na exchange sem aumentar muito o preço médio. Vou mostrar para vocês, mas para que isso não aconteça, então ele vai usar esse balcão de negociação. Então, basicamente, ele vai chegar lá para o OTC, vai falar: oi, quero comprar 10 mil bitcoins, aqui 10.100 bitcoins. Então, o cara não, a empresa, né, então vai falar ali com o pessoal, vai fazer o Smart Order Routing, que a gente já vai falar, mas vai conversar ali com diferentes players e vai conseguir a quantidade de bitcoins que esse cara quer e vai vender para ele, então, numa única ordem, mas através de diversos players. Então, qual é o problema desses grandes players que querem comprar realmente muitas quantidades de bitcoins, comprarem via o book, tá? Aqui é esse print de hoje, tá? Então, eu agreguei aqui o valor de 100 ordens, tá? Então, as 100 ordens plotadas no book. E aí, o que acontece? O preço do Bitcoin, quando eu tirei o print, ele tava aqui, próximo de 102 mil dólares, tá? Então, o preço, assim, se você, pessoa física, fosse ali comprar agora, esse book estaria ali em 102 mil dólares. Mas, se eu quisesse comprar vários bitcoins, né? Então, aqui tinha 303, 341, 445, né? Mas se eu quisesse comprar ali próximo dos 900 mil bitcoins, eu teria que pegar todas essas ordens. Todas essas ordens. E o meu preço médio, e como eu teria que comprar tudo, e a última ordem aqui tá em 108 mil dólares, então a primeira ordem começa em 102 e a última tá em 108, o preço médio aqui ficaria em 105 mil dólares. Então, o que acontece? Se o seller resolver comprar 100 mil bitcoins em uma tacada só, ao invés dele pagar esses 102 mil dólares, nesse caso aqui, considerando, né, esse agregado de ordens aqui, ele pagaria 105 mil dólares. E esse é o grande problema de grandes ordens no book das exchanges. O preço médio seria muito alto, porque você teria que rapar todo o book, né? Então aqui, por exemplo, a gente nem teria chegado ainda. Tem 894 bitcoins que estariam aqui disponíveis, tá? Então, assim, não é fácil para eles comprarem através das exchanges e por isso que eles fazem a negociação no OTC. Mas aí, o que acontece, né? Aqui as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes. Por quê? Porque eles não podem simplesmente, o OTC especificamente, né? E o player que vai fazer aquela compra, né? Comprar de qualquer jeito. Por quê? Porque se ele faz muitas compras, o preço teria um impacto muito grande e aí ficaria difícil para ele mesmo executar aquela ordem, né? Então imagina que você tem ali para comprar, então esses 100 mil, na verdade ali, acho que eu tava falando de, deixa eu ver, 10 mil bitcoins. Então você vai comprar ali os seus 10 mil bitcoins e você já faz uma ordem muito grande de início. Se não existir volume suficiente naquele momento, o que vai acontecer? Aquela ordem vai subir o preço do Bitcoin e aí na sua segunda ordem tu vai pagar ainda mais. E aí, por isso existe essa estratégia de trade, né? Que são as estratégias de preço médio ponderado pelo volume. Que basicamente, gente, o que significa? É tentar executar a ordem em linha com o volume do mercado, de forma a reduzir o custo da transação por minimizar o impacto no mercado. Então, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa, né? Basicamente, existem alguns momentos em que nós temos grande volume e existem momentos em que a gente tem pequeno volume. Esse aqui é um indicador que mostra um pouquinho isso, né? E aí, nos momentos em que existe pouco volume no mercado, em relação à negociação que está sendo feita, uma compra aqui muito grande impactaria, às vezes, um pouco mais o preço. E você não quer que impacte muito. Então, na verdade, você precisa ponderar também a sua negociação pelo volume de mercado. Talvez a gente colocar aqui a métrica de volume seja até mais interessante.
esse aqui vai ser o melhorzinho pra gente ver. Deixa eu ver. Não, peraí. Opa, aqui. Adicionei a métrica de volume, né? Então a gente vê aqui que em alguns momentos tem mais volume do que outros, né? E compras feitas em momentos com maior volume, elas são melhor absorvidas. Então, as estratégias de negociação do Sailor e ali com seus parceiros também consideram esse fator para execução das suas respectivas ordens de forma a, como eu citei para vocês aqui, minimizar o impacto do mercado para reduzir os próprios custos, porque grandes ordens fariam com que o impacto fosse muito grande, tornando a negociação ruim para ele mesmo. E além disso, existe uma segunda coisa que é o que a gente chama de Smart Order Routing, né? Tipo, a rota inteligente da ordem. O que acontece aqui? São códigos, tá? Que são feitos basicamente para que a empresa consiga mapear vários locais onde tem Bitcoin e qual seria o melhor preço, tá? Exemplificando de uma forma muito boba aqui, né? Então, aqui nós temos uma listagem, né, de preço de Bitcoin por exchange. Então, ó, aqui na Binance, nesse momento, está 102.899. Aqui, na L-Bank, que eu não sei exatamente o que é, mas tá 103.100. Tem algumas aqui que tá 102.600, tá vendo? Existe uma divergência também em relação ao preço em diferentes players. Então, basicamente, seria um algoritmo que tá o tempo todo mapeando os diferentes players, não necessariamente exchanges, mas só para dar um exemplo, e buscando as melhores rotas para comprar Bitcoin mais barato, né? Então, nesse caso, por exemplo, o mais barato, acho que a Max aqui, ó, tem 101.600, enquanto em alguns estão em 103.100. Olha a diferença entre esses dois preços, é muito grande. E isso impacta. Às vezes, quando você vai comprar só uma fraçãozinha, não faz sentido olhar para isso, mas quando é falando de grandes volumes, faz muito sentido. E aí, quero mostrar para vocês isso aqui, só para vocês entenderem um pouco, tá? Do impacto que tem isso. O que eu fiz aqui? Eu peguei as compras do Sailor, aqui as compras entre 28 de abril e a última compra agora do dia 23 de junho, tá? Então, aqui nós temos o preço em que o Bitcoin foi comprado, a quantidade de Bitcoins que foi comprada e quanto que gastou para comprar essa quantidade de Bitcoin. Aí, o que eu fiz? Isso aqui é reportado pelo site do tracking do Sailor, tá? Esse sitezinho aqui. Mas aí, o que eu fiz? Eu criei uma outra coluna, tá? Em que eu peguei o menor preço daquela semana, tá? Entre as semanas, na verdade, né? Então, do dia 23 aqui, digamos o dia... Eu não peguei dia 23, né? É segunda-feira. Eu peguei entre o dia 22 e o dia aqui 16, tá? Que eu considerei que o dia que ele faz o report já pode estar começando a comprar para a próxima semana, né? E aí, peguei também o maior preço da semana. E aí, eu fiz uma média boba aqui, só pra gente ver uma coisa. E aí, olha isso aqui que legal. Se eu pegar só uma média entre o maior preço que o Bitcoin atingiu na semana e o menor preço que ele atingiu na semana, esse preço quase sempre, tá? Aqui nós tivemos a sessão de 2 semanas, mas já falo sobre isso. Mas quase sempre o número, a média do preço que o Sailor conseguiu comprar foi melhor do que essa média aqui entre o melhor e o pior dia. De forma que a diferença entre esse preço médio e o que o Sailor conseguiu realmente comprar foi 230. Opa, deixa eu subir aqui. 234 bitcoins. 234 bitcoins que daria mais ou menos 24 milhões de dólares de divergência só das compras de abril até agora, né? Então, final de abril, então praticamente maio e junho, quase 2 meses. Então, é muito grande a divergência. E isso, gente, mostra pra gente exatamente essa questão de que esses players institucionais, eles têm acesso a fontes de liquidez que nós nem conhecemos e há algoritmos muito sofisticados que buscam essas pequenas, que pra gente às vezes parece uma pequena divergência, mas quando a gente tá falando de valores milionários, até bilionários, faz muita diferença. Então, a diferença de abril até agora de uma média
boba ali, né, do menor preço do Bitcoin em relação ao que o seller conseguiu comprar, deu uma diferença de 24 milhões de dólares. Então, isso faz toda a diferença. E como eu citei, essa questão do volume ponderado, né, pelas compras e comprar às vezes mais quando o volume tá maior, não comprar tanto quanto o volume tá menor, faz com que o impacto, né, o que a gente sinta das compras institucionais seja muito menos sentida. E aí, só para finalizar aqui com uma coisa que é genial de ver, é a questão de que existe esse indicador, eu quero fazer um vídeo só sobre ele, mas só para que vocês saibam, né? É um indicador que chama Multiplier Effect, que basicamente está medindo o efeito da demanda, né? Digamos, de $1 que entra no mercado pelo movimento de capitalização, ou seja, quanto dinheiro entra, quanto que o preço move no mercado, e esse valor, ele diverge muito de tempos em tempos, né? Mas o que é interessante? Quando a gente pega esse picozinho aqui, esse pico aqui e esse pico aqui, que basicamente, tá? É dezembro, novembro de 2024, março e dezembro, janeiro ali de 2023, e a gente bate com a atividade do retail, momento em que o varejo está mais forte, a gente também vê que esses picos acontecem nos mesmos momentos, né? Isso tudo mostra pra gente que o efeito imediato do preço, ele realmente acontece muito mais quando o varejo está, porque esses investidores têm rotas muito sofisticadas de compras, mas o que acontece quando a gente está falando, né, ao que tudo indica, quando a gente está nesse mercado, ele é muito mais resiliente e sofisticado, nós temos um cenário completamente complexo de guerras e de coisas muito doidas acontecendo com o Bitcoin a 103 mil dólares. Então, provavelmente, se a gente tivesse com um varejo muito grande aqui, os picos, né, de preço, as coisas sentidas, elas seriam muito mais voláteis, né? Então, nós estamos em um ciclo muito menos volátil do que considerando os ciclos passados. E, né, é um ponto positivo e um ponto negativo nesse cenário. Primeiro, porque a gente sente que o impacto não é tão evidente, mas ao mesmo tempo as quedas, elas também não deveriam, né, ser tão doloridas, por mais que esteja sendo um ciclo muito sofrido por varejo por conta principalmente das altcoins, mas ainda assim, da perspectiva do que de fato está acontecendo, é um ciclo com quedas muito mais brandas, tá certo? Então, espero que eu tenha conseguido resolver essa questão de vocês, né? Eu fui buscar o report ali para entender um pouquinho mais de como eram essas compras dos institucionais. Espero que essa dúvida tenha sido saciada. Se vocês tiverem outras dúvidas interessantes, deixem nos comentários, curtam o vídeo, compartilhem com quem também tem essa dúvida e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!